unidos virtualmente, né? Mas é tão bom estarmos juntos aqui, nos olhando, né? Olho no olho, isso é muito bom, sentir o calor de cada um. É muito bom estar nos lares dos irmãos, que com a bênção, né? Deste encontro virtual pelas redes sociais, também a Casa Amor e Luz visita o lar de cada um. E Jesus visita o lar de cada um, que essas bênçãos também estejam no lar de vocês. Queridos, dezembro de 2021. Como falávamos, o tempo na pandemia parece que se arrastou e ao mesmo tempo parece que voou. É estranho. E pensei, no que poderíamos falar nessa noite? Qual seria a nossa reflexão? Aí pensei, vamos agradecer, vamos falar de gratidão. Mas gratidão. Gratidão, segundo Jesus, segundo o Evangelho, não é o agradecer, muito obrigado, valeu, tá legal. Não, a gratidão é muito mais, meus irmãos. Gratidão é um estado da alma, é um estado de evolução espiritual, é a nossa entrega. Então, ser grato é não esquecer o que foi feito. Porque às vezes uma pessoa faz alguma coisa para nós, muito obrigado. E aquilo sai do nosso pensamento. E quando nós somos realmente gratos, quando aquilo fica no nosso coração, fica marcado. Aí é a gratidão segundo Jesus. E no livro O Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, da lição 100, diz assim: rendamos graças. E Paulo tem uma passagem aqui do apóstolo Paulo que diz: em tudo dais graças, porque é a vontade do nosso Senhor. Essa passagem nós temos que destacar essa palavra, em tudo dai graças. E para entender melhor essa passagem do apóstolo Paulo, nós temos que entender quem foi o apóstolo Paulo. A propriedade que esse homem diz para nós, em tudo dai graças. Paulo foi antes Saulo, o senador romano que perseguiu os cristãos, que matou os cristãos. Isso aconteceu 30 anos após Jesus voltar ao plano espiritual. E ele era um perseguidor implacável dos cristãos. Então ele era Saulo de Tarso. E ele perseguia. E lá pelo ano 32, se não me engano, ele sai à procura de Ananias, o fiel servidor do Cristo, um líder. Ele foi a Damasco para matar Ananias. E no meio do caminho, literalmente, Saulo cai do cavalo, porque ele está indo por aquela estrada empoeirada e Jesus aparece para ele em corpo espiritual. E ele, ao ver aquela luz, tomado daquela luz, ele cai do cavalo e fica cego em toda com aquela luminosidade que nós não temos nem como imaginar. E aí ele se convence que aquele Cristo que ele duvidava, que ele dizia que os cristãos eram loucos, fanáticos, ele vê aquele Cristo. E ele cai e ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele não pediu perdão, ele simplesmente se colocou à disposição e ele chamou o Senhor, porque ele teve naquele momento a certeza da magnitude daquele Espírito. E aí a história desse homem passa por muitas fases. Ele vai deste homem orgulhoso,
esse líder fanático, ele larga tudo, ele passa fome, ele vai viver como tecelão do senhor do Sinédrio, o grande Saulo. Ele vira Paulo, é batizado por Ananias, que ele queria matar, e ele vai viver na penúria, sempre pregando. Ele é açoitado, tudo aconteceu com ele. E ele vem nos falar que em tudo nós temos que dar graças. E aí nós vamos pensar assim, mas Deus precisa do nosso agradecimento? Não. Deus quer o nosso crescimento espiritual. Ele quer que quando nós chegamos nesse ponto de agradecer, não é agradecer uma dor, agradecer uma coisa triste. O agradecer para Jesus, para o Evangelho, é nós olharmos aquele problema que nós estamos passando sob outro ângulo, olhar de outra maneira. Claro, agradecermos os momentos felizes, os momentos bons, isso é natural para nós. Mas nós chegarmos nesse estágio de agradecer o que está a nossa dificuldade, é isso. Não é dar vivas para a dor, não é isso. É compreender o que aquela dor está trabalhando na minha vida. Por que eu estou passando por aquela situação? Então, essa gratidão é essa experiência de conexão com o espiritual. É sempre pedir ajuda ao espiritual, ao plano espiritual, para dar força para aquele desafio que a vida está me trazendo. E Paulo, nesse livro, nessa lição aqui, Paulo diz: bom é o frio que modifica, é o calor que me modifica, desculpa, e bom é o frio que conserva. Aqui nessa frase, ele quer dizer que bom, todas as coisas que acontecem na nossa vida têm dois lados. O calor nos beneficia para cozinhar o nosso alimento, para nos aquecer no inverno, no frio. Mas o frio também é importante para nós. E isso que ele quer exemplificar. As situações tristes que acontecem conosco, elas sempre têm outro lado. E há uma poesia do espírito Maria Dolores, que chama-se Amparo Oculto. É muito bonito. E ali Maria Dolores fala que em todo mal que nos acontece, existe um bem inserido ali. Existe um mal menor. Aquela história, perdi o ônibus, perdi o avião, aconteceu um acidente, eu não estava ali. Aconteceu uma situação, uma perda financeira, alguma coisa, depois lá no futuro eu vou reler aquela história e vou ver que ali aconteceu um mal menor. Houve um desvio que a espiritualidade colocou. E quantas coisas acontecem, né? Às vezes a gente desvia um caminho e aquele caminho que nós iríamos, ali aconteceu uma tragédia. E aí nós vamos mudando e vai acontecendo esse amadurecimento espiritual. Nós vamos compreendendo essas nossas dificuldades. E aí nós vamos compreender a frase de Jesus: o fardo fica mais leve. Não é que os nossos fardos vão ficar mais leves no sentido do fardo material. É essas provas da nossa vida que nós vamos compreendendo diferente. As perdas da nossa vida nós vamos compreendendo. Se é uma perda de um ente querido, nós vamos compreender que às vezes é um alívio para aquele sofrimento, para aquela doença. É uma situação às vezes que foi melhor, que chegou a hora. E entender principalmente que essa pessoa retornou à verdadeira morada, à nossa pátria espiritual. E aí não é que nós não podemos chorar, que nós não podemos sofrer, sim, mas sem revolta. Lágrimas de saudade sem revolta são flores no céu, mas lágrimas com revoltas queimam. Elas atrapalham, elas dificultam o processo do irmão desencarnado. Então, é preciso dar um sentido à nossa vida.
E quando nós vamos ressignificando essas dores, que nós vamos dando sentido, que nós vamos nos ocupando com outras coisas, vamos nos doando aos irmãos necessitados, por exemplo, nós vamos nos desconectando daquela situação. E o que acontece? O plano espiritual vai tendo acesso a nós. Eles vão conseguindo nos intuir para melhores decisões, eles vão conseguindo nos tratar até o nosso físico, porque quando nós estamos muito fechados em sofrimento, nós criamos como se fosse uma couraça à nossa volta, e os irmãozinhos do plano espiritual eles não conseguem acessar o nosso corpo espiritual e muito menos o nosso corpo físico. Porque todo o tratamento do corpo primeiro vai para o corpo espiritual, para depois refletir no físico. Então, eles não têm acesso, eles não conseguem acessar. Então, ser grato passa por etapas, nós vamos evoluindo, nós vamos amadurecendo psicologicamente. E aí nós vamos reconhecendo as bênçãos que nós temos na nossa vida, é a primeira etapa. Vamos pensar no nosso dia de hoje. Hoje, dia 1º de dezembro, quantas graças aconteceram na nossa vida? E às vezes a gente nem reflete. Quanta coisa boa aconteceu hoje? Se aconteceu alguma coisa que não deu certo, a gente pensa naquilo ali. Mas e desde acordar, meus irmãos, quantas pessoas não acordaram no dia de hoje? Nós temos um corpo, quantos espíritos estão querendo reencarnar e não tem essa oportunidade? E daqui para frente, cada vez mais difícil. As pessoas têm menos filhos, está mais difícil reencarnar. Então, esse corpo, ter amigos, ter família, procurar uma casa espírita. Porque quando começamos a procurar essa religiosidade, nós estamos nos desligando do materialismo. E isso vai nos transformando também. Então, reconhecer, esta bênção é olhar para dentro, é olhar para o que nos acontece de outra maneira. Então, é como nós dizemos assim, Deus, eu estou vendo o que eu estou recebendo de Ti. E como eu digo, Ave Maria cheia de graça, eu posso dizer, minha vida cheia de graça. Quanta coisa bonita acontece na nossa vida, quantas pessoas nós tivemos o privilégio de ajudar e quantas nos ajudaram, né? Durante toda a nossa vida. Então, um obstáculo para a gratidão é o nosso sentimento de inconformação. Porque eu queria ter isso, porque eu queria ter aquilo, porque era isso. Eu não vejo o que eu tenho, o que eu possuo. E o nosso pensamento é vibração. Quando nós ficamos só nesse pensamento de pesar, eu quero isso, ou comparando com a vida do outro. Nós somos todos seres individuais. Nós temos uma história de encarnações passadas que não existe uma pessoa no planeta que tenha. Então nós temos que ter trajetórias diferentes, não podemos nos comparar a ninguém. Nem para melhor, nem para pior, nada. Cada um tem a sua trajetória. E quando eu estou com esse pensamento, que é vibração, que é oração, pensar em Deus é oração. Quando a gente fala em orar, a gente diz, tem que fazer aquela oração enorme. Não, pensar em Deus é orar. E quando eu estou com o pensamento negativo, eu baixo a minha vibração e com quem que eu sintonizo? Com os irmãozinhos sofredores, com os irmãozinhos revoltados, com os irmãozinhos que não vão me ajudar a clarear nenhum caminho. E como sair? Mudando a vibração, mudando o pensamento, orando, agradecendo, mudando a faixa vibratória, trabalhando no bem. Isso é muito importante. Mas eu não posso trabalhar. Mas pode orar pelos outros, pode fazer um trabalho de ouvir o outro, porque às vezes a gente acha que o trabalhar é só fazer muitas coisas. Ouvir um irmão que está triste, só ouvir, porque às vezes a gente ouvir que a gente acha, a gente fica falando, dando opinião. Às vezes a pessoa só precisa de um ombro, só ouvir. E aí, por que nós ficamos inconformados? Porque nós somos idealistas.
Não é idealista naquele bom sentido da pessoa idealista, pessoa para cima. É idealista de querer idealizar a vida. Porque às vezes o meu eu ideal, o que é ideal para mim na minha vida não é o real. Porque o que Deus bota na nossa vida, que a gente acha que não é legal, que é um espinho, ali é o ideal para nós. O real, desculpa. É o que nós precisamos. É o que foi planejado quando eu voltei a esse planeta. Aquela família que eu estou, aquele grupo que eu estou, aquela pessoa que eu não me dou muito bem, que eu me irrito, será que não é ali que está o espelho do que eu tenho que mudar em mim, por isso que ela me irrita? Então, o necessário, às vezes, não é tão agradável para nós. E o outro, uma situação para transformar, para nós irmos mudando, é a indulgência. A indulgência é um dos itens da caridade, segundo Jesus nos explicou. Porque Jesus nos explica que a caridade é benevolência para com todos, ser compreensivo para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Ser bom, ser compreensivo e perdoar as ofensas. Sempre perdoar o outro. E o terceiro, aprendizagem. Aprender o que é? É sempre se colocar para novos desafios. Aprender coisas novas, ler coisas novas. Tentar ver as situações que nos acontecem com outros pontos de vista. E aí nós nos renovamos e nos abrimos a essa proteção espiritual. É o quarto passo. Porque quando eu mudei, que eu fiz todo esse movimento, que eu fui trabalhando em mim isso, e essa caridade, que eu tendo essa base de benevolência, indulgência e perdão das ofensas, eu vou conseguir trabalhar na caridade material de uma maneira integral. De não só ir lá, ajudar, dar coisas, mas eu vou dar de mim, do meu coração. E essa é a caridade mais importante. As duas caridades, a material e a moral aliadas, são tesouros de Deus. Então, os nossos desejos, às vezes, são diferentes do que é necessário para nós, do que é salutar para o nosso espírito. E aí nós vamos nos preenchendo, vamos nos olhando, e aí vamos nos transformando numa pessoa grata. A pessoa grata, ela é mais alegre, ela é mais positiva, ela vai ver aquela situação de uma maneira mais tranquila. E ela sempre vai procurar olhar para os outros à sua volta, porque às vezes eu me fecho no meu problema e não olho para mais ninguém. Não ajudo, não procuro ajudar ninguém. E é quando eu sou grato, que eu vejo aquela situação, eu vou mudando isso. E aí eu não vou pensando só no que falta, eu vou me doando. E aí eu concordo com a minha dor. O que é concordar com a minha dor? É soltar, é deixar fluir. Quando eu solto, se é um problema de relacionamento, vamos supor, quando eu estou naquela obsessão por aquela pessoa, eu estou grudado, eu estou algemado. Quando eu consigo entender que eu tenho que entender por que aquela situação é assim, eu vou soltando o universo naquela situação. Se eu estou doente, que eu vou compreendendo que o meu corpo físico precisa passar por aquela situação para curar o meu corpo espiritual, eu vou soltando. E às vezes acontecem as curas do corpo físico pelo espiritual, mas é nós que temos que trabalhar isso em nós. Não é chegar na casa espírita e pedir um milagre. O milagre é operado de dentro para fora. Nós que vamos mudar a nossa vibração e eles vão acessar o nosso corpo espiritual para poder tratar. E nós vamos desistindo dessas exigências que nós temos, porque eu quero isso, eu quero que ser assim, assim, assim a minha vida. Não. E aí Paulo diz, em tudo dai graças. Esse é o tudo. É o quente e é o frio. É o bom e o ruim. E aí tem aquela passagem que Jesus curou os 10 leprosos,
Eles vieram e Jesus curou. Eles foram embora. 9 sumiram. Um voltou para agradecer a Jesus. E ele chegou e se prostrou. E agradeceu. O que é se prostrar? Quando nós nos prostramos, nós temos esse sentimento de reconhecimento pela graça que nós recebemos. Às vezes a gente pede, aí é atendido e nem lembra mais do que aconteceu. Os 9 fizeram o que a gente faz às vezes, e aquele único voltou. Por quê? Porque ele entendeu. Então ele conservou muito mais aquela cura nele. E aí a entrega do ego. A pessoa vai deixando de pensar, ai, por que comigo? Eu. Não. É para mim, porque é necessário. E ainda Paulo dizia, aprendi a contentar-me com tudo que tenho. Com toda aquela história dele. E é assim que nós temos. Não é o contentar aqui, não é assim, eu vou sentar na cadeira e vou me contentar. Não. É aceitar o que eu estou passando, mas eu me movimentar para melhorar a minha vida. Ele não tinha mais nada. O que ele fez depois de ser aquele alto senador? Ele foi ser tecelão, ele foi fiar, ele foi vender tecidos. E nós sempre temos que alguma coisa, alguma habilidade para inventar para melhorar a nossa vida financeira, se alguma coisa está acontecendo. Então, a nossa verdadeira felicidade é a vontade de Deus. Nós temos que fazer essa leitura. Há uma história que diz que um homem revirava o lixo, ele vasculhava o lixo, achou um pão. Aí ele disse, graças a Deus eu tenho que comer. Aí ele olhou para o lado e viu um homem louco que falava sozinho. E ele olhou e disse, graças a Deus que eu não sou louco. O louco olhou e viu que passava uma ambulância em disparada. Ele disse, graças a Deus que eu não estou doente. A ambulância chegando no hospital, passaram por uma maca com o corpo coberto. Aquele ali não pôde dar graças. Claro que, segundo a doutrina, em outro momento da encarnação, quando no plano espiritual ele dará. Então nós vamos entender que nós sempre poderemos dar graças. Então vamos agradecer muito esse ano maravilhoso que foi, apesar de tudo. Porque se nós estamos nesse planeta, encarnados nessa época tão turbulenta, para todo o planeta, até o merecimento nós estarmos. Então, a nossa grande contribuição para esse planeta é orar, irmãos, sermos caridosos e vibrarmos no bem. Fiquem em paz e gratidão novamente. Sim, seja.